Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados, e isso com alegria, com exultação, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é nosso pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui para estudar a 10ª lição deste que é o segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que traz por tema Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, por bondade e graça de Deus, nós estaremos estudando a lição de número 10. A lição de número 10 traz por tema a intercessão pelos Efésios. Esta é a lição de número 10, a lição que nós estaremos estudando, a intercessão pelos Efésios. Nós somos gratos a Deus por todos os amados irmãos que estão ali acessando os vídeos, seja no canal do YouTube, seja também aí através do Facebook da Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, meus irmãos, em nome de Jesus. Um abraço aí a todos os irmãos, o irmão Reuel está sempre aí postando os vídeos aí no Facebook. Deus abençoe grandemente a vida do servo do Deus vivo, irmão Reuel, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, meus irmãos, nós vamos estar iniciando esta lição de hoje, nós vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por mais este privilégio que temos em estudar mais um pouco da Tua Santa Palavra, Pai. Abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreendê-la, Pai, e que ela esteja sempre nos edificando, exortando, consolando, redarguindo, corrigindo, instruindo, Pai, porque cremos que a Tua Palavra inspirada tem esse poder. Abençoa todos aqueles que estão, ó Pai bendito, acessando estes vídeos, ó Pai bendito, com a Tua proteção, com a Tua saúde, com a Tua paz. Nós pedimos em nome de Jesus, tudo é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, então você pode estar acessando aí tanto pelo canal do YouTube, como também você pode acessar através do site adivalparaíso.org. É o site da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo. Então, o endereço é adivalparaíso.org. Também você pode acessar através do meu site também, adaltomatos.com.br. Então, adaltomatos.com.br, você vai acessar, está ali tanto no site da escola da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, adivalparaíso.org, como também adaltomatos.com.br. Você vai ter ali conteúdos edificantes, conteúdos que com certeza estará fazendo você crescer por graça de Deus espiritualmente, viu? Então acesse aí, confira e que o nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado. Então vamos na nossa lição. Hoje aqui nós estaremos estudando a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo nos diz, por causa disso, ou tem tradução que diz por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Aqui também nós temos aqui nesse versículo, Efésios capítulo 3, versículo 14, que está o nosso texto áureo, nós temos também aqui traduções diferentes. A versão Almeida e corrigida, ela traz, por causa disso, ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já a Almeida revista e atualizada, como outras versões, não traz a expressão depois de Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Só fica da seguinte maneira, por causa disso, por essa causa, me ponho de joelhos perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra
toma o nome. Alguns entendem que essa expressão aí, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expressão de nosso Senhor Jesus Cristo, essa expressão foi, vamos assim dizer, uma anotação, um comentário que foi feito e acabou entrando nessas versões. Então vamos aqui à nossa lição, meus irmãos. A verdade prática nos ensina dizendo: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então nós devemos orar, pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos em poder ou de poder, para que eles vivam em comunhão e exercitem, ou seja, pratiquem o amor divino, o amor de Deus. Vamos então à nossa introdução da nossa lição aqui. Nós vimos na semana passada, no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do versículo 1 até o versículo de número 13, o apóstolo Paulo revelando o mistério que estava oculto e também as bênçãos que estavam à disposição da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora no versículo 14 de Efésios, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele vai, na verdade, até o versículo de número 20, fazer uma oração a Deus em favor dos Efésios, em favor da igreja. Paulo, ele constantemente orava em favor dos Efésios, constantemente ele orava em favor da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das maiores demonstrações de que alguém ama uma pessoa é quando ele ora por ela. Quando a pessoa ora por alguém, ela está demonstrando que ela a ama. E Paulo aqui, como ele amava a igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, aqui nesses versículos anteriores, como nós falamos, ele teve a revelação dada por Deus desse mistério que estava oculto. Paulo amando a igreja, então ele vai orar agora em favor da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico de número 1 vai falar corroborados no poder do Espírito, ou com o poder do Espírito. Aí é a mesma coisa, essa expressão corroborados, a mesma coisa que fortalecidos no poder, ou com o poder do Espírito. O cristão, o servo de Deus, ele tem que estar sempre sendo fortalecido através do Espírito Santo de Deus. Então, corroborados com o poder do Espírito. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreveu a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo estava preso, esperando o julgamento romano. Então ele estava preso, nós sabemos, vimos em lições anteriores que o apóstolo Paulo, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu é considerada como a epístola da prisão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando a escreveu, ele estava preso. E não somente a carta aos Efésios, mas outras epístolas também o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Nós falamos aqui com relação a nós entendemos melhor as cartas do apóstolo Paulo, seguindo acontecimentos na vida do ministério do apóstolo. Então fica mais fácil nós entendermos, porque as cartas paulinas não estão em ordem, vamos assim dizer, cronológica. Então quando a gente pega os acontecimentos importantes na vida do apóstolo Paulo, então nós conseguimos entender melhor essas epístolas, porque Paulo, ele vai escrever quando ele estava na primeira prisão, não somente Efésios, mas também Colossenses, Filemão e Filipenses. Ele escreveu essas cartas quando ele estava ali na sua primeira prisão, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Então o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele estava preso, ele estava algemado, ele estava, podemos assim dizer, no corredor da morte, com a sua cabeça perto da guilhotina romana. Com certeza o apóstolo Paulo, ele tinha inúmeras petições de ordem física e material, mas Paulo não faz nenhuma petição no sentido físico, no sentido material. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, os homens podem enjaular Paulo, mas não puderam ou não podem enjaular a sua alma. Os homens podem impedir Paulo de
viajar, impedir Paulo de visitar os irmãos, impedir Paulo de pregar nas igrejas, mas eles não puderam impedir Paulo de pregar a guarda pretoriana e aos da casa de César, onde muitos foram convertidos por graça de Deus ao Evangelho. Então Paulo estava dentro de uma cela, onde o inimigo pode colocá-lo dentro de uma cela, com pés e mãos algemados, mas eles não podem algemar as palavras de Deus que estavam nos lábios do grande apóstolo Paulo. Então eles o detinham fisicamente, mas eles não podiam impedir Paulo de orar. Da mesma maneira conosco, meus amados irmãos, nós somos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aonde nós estivermos, nós temos esse poder, nós temos esse privilégio que é de nos comunicarmos com Deus através da oração. Nós vivemos dias difíceis, tanto no Brasil como no mundo, de pestes, de desentendimentos, de partidarismo e tantas outras coisas que têm prejudicado a humanidade na face da terra. E o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que orar. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, admoeço, pois, antes de tudo, que se façam de pregações, orações, intercessões por todos os homens, pelos reis, por todos aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o papel da igreja é orar, e nós devemos estar orando pelo Brasil e pelo mundo, diante da situação que nós estamos enfrentando. Você já pensou se o apóstolo Paulo esperasse ele sair da prisão para ele ir orar? Não, Paulo já orou lá. Então, a oração é algo importante, que não importa onde nós estejamos, nós temos esse privilégio de estarmos orando por esse Deus maravilhoso. Então, é muito importante que nós estejamos orando ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque através da oração é que a terra é sarada. A Bíblia fala em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É importante então nós estarmos orando, porque a terra é sarada quando nós chegamos diante da presença de Deus, nos humilhamos diante da sua santa presença, rogamos a Ele por misericórdia, então Ele sara a nossa terra. É importante nós estarmos orando em tempos difíceis, ou seja, em tempos de bonança. Em tempos difíceis, porque o salmista diz no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então é importante estarmos buscando a presença de Deus, seja em que tempo que for, sempre buscando a sua face em oração, para que Ele nos livre e nós o glorifiquemos. E buscando aí em todo tempo, quando buscar? O salmista fala no Salmo 55, 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então aqui uma expressão até também Daniel, ali no capítulo de número 6, Daniel também orava 3 vezes ao dia. Então nós devemos, sempre que pudermos, estarmos buscando a presença desse Deus. Na verdade, meus irmãos, Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 18, e orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança por todos os santos. Então nós devemos estar orando em todo o tempo, orando não somente por aqueles que são nossos amigos, aqueles que são próximos, como diz a Bíblia Sagrada, mas também pelos nossos inimigos. Este é o papel do cristão, né? A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 44, também alguns versos a seguir, ele diz, amai os vossos inimigos, bendizeis que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está no céu. Então nós devemos orar por todos os homens, por todas as pessoas. Os discípulos perguntaram ou pediram a Jesus. Um dos discípulos fez um pedido a Jesus para que ele ensinasse eles a orar, assim como os de João Batista havia ensinado seus discípulos a orar. Jesus, então, ele ensinou os seus discípulos a orar. Alguém disse que ele preferiria ensinar
um homem a orar do que 10 a pregar. Então veja a importância da oração. Por quê? Quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Isaías 64:4, a Bíblia Sagrada nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Então Deus é um Deus que está sempre trabalhando em favor daqueles que nele esperam. E devemos sempre buscar a Deus em oração. Filipenses capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz: para nós não estarmos inquietos por coisa alguma, mas que antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e com ações de graça. Às vezes você está passando por dificuldades, por lutas, passamos por dificuldades e por lutas, mas a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, que devemos lançar sobre ele quem? Deus, todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, versículo de número 20. Então, a importância é tão grande, se fôssemos estar falando aqui a respeito da oração, são vários os versículos da Bíblia Sagrada em que nos chama a atenção para estarmos sempre orando, buscando a presença desse Deus. Vamos então ao subtópico de número 1. O subtópico de número 1 vai falar a respeito das riquezas da sua glória, ou seja, as riquezas da sua glória. Meus irmãos, muitas pessoas elas estavam sendo abençoadas através do ministério do apóstolo Paulo. Muitas pessoas estavam se achegando aos pés de Cristo por meio do apóstolo São Paulo. E assim como os profetas do Antigo Testamento sentiram o peso da palavra de Deus, da mesma maneira o apóstolo Paulo sentiu esse peso, então ele vai interceder, ele vai orar em favor dos seus amigos, em favor da igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor, em favor daqueles novos convertidos. O comentarista Barclay, ele fala que a igreja tem que ser um complemento de Cristo. A igreja, ela é o corpo que o Espírito Santo deve estar agindo, deve estar trabalhando, deve estar atuando. O apóstolo Paulo, então, voltando aqui no versículo número 14, do capítulo 3, ele fala: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então Paulo, ele usa a expressão me ponho de joelhos. Essa expressão aqui, colocar-se de joelho, é uma atitude de reverência, é uma atitude de humildade, porque geralmente os judeus, eles oravam em pé, com as mãos levantadas e as palmas das mãos levantadas ou viradas para cima. Era a posição que geralmente os judeus, eles oravam. E eles oravam de joelhos em casos especiais, como em Lucas capítulo 22, versículo de número 42. Jesus estava no Getsêmani e Jesus, ele orou, ele dobrou seus joelhos e orou mais intensamente. Também Atos capítulo de número 7, versículo de número 60, Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, ele coloca-se de joelho, também faz uma oração e ele diz: perdoa-lhes ou não impute tais pecados. Então, em casos especiais que eles buscavam a Deus em oração de joelhos. Então, orar de joelhos não é uma regra na oração. Nós temos na Bíblia Sagrada pessoas que oravam andando, pessoas que oravam, pessoas que oraram, vamos assim dizer, sentados, que oraram deitados, como no caso de Ezequias, o rei Ezequias, que ficou doente. No caso do Isaías, foi lá, falou para ele tal, depois que ele ia morrer, e Deus então mandou o profeta a voltar, que ia acrescentar para ele mais 15 anos de vida, e ele ora a Deus. Ele estava deitado, estava enfermo, ele orou, e Deus ouviu a oração de Ezequias e lhe deu mais 15 anos. Como no caso de Jonas, como será que Jonas estava quando ele orou a Deus do ventre do grande peixe? Então, podemos aí, então, o que importa é o seu coração estar contrito, o seu coração está quebrantado, o seu coração estar com sinceridade diante de Deus. Isso é o que importa. Nós vemos a Bíblia Sagrada nos dizendo
ali em Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao versículo de número 14, que 2 homens subiram ao templo para orar. É uma parábola que Jesus Cristo contou. A Bíblia fala que um era o fariseu e outro era o publicano. E o fariseu, diz a Bíblia, Jesus falando, orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano. Quem sabe ele deve ter apontado o publicano. Aí ele diz: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. E a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, que o publicano também estando em pé. Então, o fariseu estava em pé, veja na oração, para você ver a posição. E também o publicano estando em pé. Só que ele nem ousava olhar os céus, batia com a sua mão no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Jesus disse aos seus discípulos que quem desceu justificado para a sua casa foi o publicano. Não o fariseu que disse que jejuava 2 vezes na semana, que dava o dízimo de tudo quanto possuía. Por quê? Porque o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, a oração do publicano foi uma oração de humildade. É assim que Deus recebe. Mas sempre quando nós pudermos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, de um Deus tremendo, glorioso, poderoso como Ele é, nós devemos sim nos prostrar diante desse Deus. Alguém disse que um santo de Deus, ele enxerga mais longe de joelhos do que um filósofo na ponta dos pés. Então, é muito importante que estejamos buscando a presença desse Deus em oração. Agora, o apóstolo Paulo se apresenta diante de Deus, ele fala diante de Deus, o Pai. E a visão que o apóstolo Paulo tem aqui de Deus é de Deus como um pai, falando de paternidade. Então essa era a visão que o apóstolo Paulo tinha quando se apresentou diante de Deus. Então ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai. Aqui os gregos, eles tinham Zeus como, vamos assim dizer, o pai dos demais deuses deles, bem como também dos homens, Deus como criador, vamos assim dizer. Já os romanos, eles tinham Júpiter como principal do deus deles. Júpiter era o principal dos deuses. E o nome de Júpiter era Deus Pater, que significa Deus o Pai. E nós podemos aí, com relação à paternidade, trazer em 2 sentidos a palavra paternidade. Primeiro, tão somente físico. É alguém que ele, vamos assim dizer, ele tem um filho, mesmo que ele nunca veja esse filho, mas ele é o pai por responsabilidade. Tá? Então, ele é pai, no sentido físico. Mas nós temos aí uma outra expressão para a palavra paternidade, representando algo de amor, algo de comunhão, algo de preocupação. E antes de Cristo, as pessoas elas tinham os deuses como o Deus Pai, mas como criador do homem, como quem criou os seres humanos. Paulo, ele se coloca diante do Pai, não no primeiro aspecto, como somente um pai na expressão física de criador, mas um pai amoroso, um pai, vamos assim dizer, meigo, um pai carinhoso, um pai preocupado. É neste sentido que o apóstolo Paulo se coloca diante de Deus, o chamando de Pai. Romanos 8,15, a Bíblia fala: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então Deus, ele é Pai. E é esse sentido que o apóstolo Paulo coloca-se diante de Deus, tendo ele como Pai, um Pai amoroso, um Pai benigno, um Pai que está preocupado com os seus filhos. Aí Paulo fala diante do Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. A expressão toda a família no céu e na terra diz respeito à igreja. A igreja, ela é uma só. A igreja é uma só. Quando fala da família na terra, está dizendo da igreja militante,
E quando fala da família no céu, está falando da igreja triunfante. Então toda a família no céu e na terra toma o nome. Ainda no versículo 14 de Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo agora, ele vai mostrar aquilo que lhe servirá de base para que ele entre nos pedidos que ele vai fazer a esse Pai poderoso, a esse Pai amoroso. E aquilo que servirá de base para Paulo fazer os seus pedidos são as riquezas da glória de Cristo. Paulo ele fala ali em Efésios, no capítulo 3, versículo de número 14, por causa disso, por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória. Então, aqui é a base para que o apóstolo Paulo entre nos pedidos que ele estará fazendo a esse Pai amoroso, segundo as riquezas da sua glória. Quando Daniel ele estava na Babilônia e ele entendeu pelos livros que o tempo de cativeiro do povo de Judá na Babilônia seria de 70 anos, diz a Bíblia Sagrada que Daniel ele foi orar. E na oração de Daniel, no capítulo 9, verso 18, ele pedia não segundo a justiça dele, nem segundo a justiça do povo, mas segundo as muitas misericórdias de Deus. Então Daniel orou a Deus, capítulo 9, versículo 18, segundo as misericórdias de Deus. Quando Jesus estava no Getsemane e ele também foi orar com relação para que Deus afastasse dele aquele cálice, Jesus faz também um pedido. E ele faz esse pedido baseado não na vontade dele, Jesus, mas na vontade de Deus. Jesus diz, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Aqui o apóstolo Paulo, ele pede, tendo como base as riquezas da glória de Cristo. Curtis Vaughan, ele diz que o que o apóstolo Paulo tinha em mente são os ilimitados recursos que estão disponíveis a Deus. Ou seja, o cristão, ele pode fazer pedidos grandes a esse Deus. Sabe por quê? Os recursos divinos, os recursos de Deus são inesgotáveis. Nós vemos então que Paulo, ele vai fazer então as suas petições a esse Pai amoroso, a esse Pai poderoso, segundo as riquezas da glória de Cristo. Então o pedido de Paulo é para que a igreja fosse fortalecida com poder, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a igreja fosse habitada por Cristo. Em terceiro lugar, que a igreja compreendesse o amor divino. E em quarto lugar, que a igreja tenha, disse o apóstolo Paulo, pleno desenvolvimento espiritual. São os pedidos ali do apóstolo Paulo. E nós vemos que pedir, meus irmãos, não é pecado pedir. É muito importante que nós façamos pedidos a esse Deus. Jesus, ali em João capítulo 16, versículo 24, Jesus disse para os seus discípulos, até agora vocês não me pediram nada. Pedi e vocês vão receber, para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Então é importante que façamos petição a Deus. Mas são vários os pedidos, não tem problema. Nós falamos aqui que os recursos divinos são inesgotáveis. Lógico, tudo dentro da vontade desse Pai maravilhoso, da vontade desse Deus poderoso, então nós alcançaremos as petições feitas. O que nós não podemos fazer é estar desistindo de buscar, desistindo de orar. Se nós olharmos Mateus capítulo 20, versículo 20, 21, 22 e 23, nós vamos ver que a mãe dos filhos de Zebedeu, que era a mãe de Tiago e João, foi até Jesus para lhe fazer um pedido. E o pedido que ela fez a Jesus foi para que um dos seus filhos sentasse à direita de Cristo, no reino dele, e o outro à esquerda. Jesus falou assim, olha, vocês podem tomar do cálice que eu estou para tomar e ser batizado no batismo que eu serei batizado? Eles disseram, podemos. Então Jesus lhes disse, olha, com relação a... vocês podem até beber do cálice que eu tenho que beber, mas quanto a sentar à minha direita, à minha esquerda, não compete a mim, mas aquele a quem o Pai tem determinado. Foi um pedido feito ali pela mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e a mãe de João.
Mas os pedidos nós devemos estar sempre fazendo, e não importa se é 1, se é 2, se é 3, os recursos divinos são inesgotáveis. Por exemplo, a Bíblia nos fala no Salmos 27, versículo de número 4, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor. Veja só, o salmista pediu uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e habitar no seu santo templo. Já o proverbista, no capítulo 30, versículo 7 ao versículo de número 9, ele fala: duas coisas te pedi. Ele já pede duas coisas. No capítulo 27, no Salmos 27, versículo 4, o salmista pede um pedido. Já o proverbista, capítulo 30, versículo 7 ao 9, ele faz dois pedidos. Ele fala: duas coisas te pedi, não as negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a riqueza e nem a pobreza. Mantém-me da minha porção acostumada, para que de farto te diga: onde está o Senhor? Ouvindo a empobrecer, venha roubar e lance mão do nome de Deus. Mas é importante nós fazermos nossos pedidos a Deus. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abrir-se-lhe-á. Porque qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Lucas fala ainda, vai além: porque qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará bens àqueles que lhe o pedirem. Vamos agora ao subtópico de número 2, fortalecidos com poder. Paulo, como vimos no subtópico de número 1, ele não está preocupado com as suas necessidades físicas, com as necessidades materiais. Paulo está preocupado com as necessidades espirituais. Ele não pede alívio para os problemas. O que Paulo pede é poder do Espírito Santo para que possa enfrentar os problemas. Nós sabemos que a presença do Espírito na vida de uma pessoa é evidência de salvação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo de número 9: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se a pessoa está no Espírito, então é uma evidência de salvação. Mas a presença do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa é evidência de capacitação. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a presença do poder de Deus na vida de uma pessoa, ela torna-se intrépida, ousada. Ela anuncia a palavra de Deus com mais fervor, com mais intrepidez. E essa presença gloriosa desse poder de Deus, que a Bíblia ali no original nós temos como um dínamos, ou seja, uma dinamite, que é o que Jesus fala em Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Testemunhas no original é mártir, ou seja, por minha causa, até vocês doarão as suas vidas por minha causa. Então, este é o poder da presença de Deus na vida de uma pessoa. Jesus Cristo, quando ele executou o seu ministério terreno, Jesus o executou aí cheio do poder, cheio da presença do Espírito Santo. A Bíblia nos fala isso ali em Lucas, capítulo 4, versículo de número 1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado ao deserto pelo Espírito. Atos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia nos ensina como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós vemos aí a presença desse poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Agora, Paulo, ele vai dizer, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Então, Paulo fala aqui do homem interior.
Essa expressão homem interior era bem conhecida ali dos gregos. E quando falamos de homem interior, nós temos pelo menos 3 aspectos. Primeiro, razão. Segundo, consciência. E terceiro, vontade. Quando falamos de razão, Paulo, ele ora a Deus para que Cristo possa trabalhar de forma que os seus amigos, os cristãos, não tenham a sua razão influenciada pelos seus instintos, pelos seus desejos, pelas suas paixões, mas que Deus lhes concedesse sabedoria para que eles vivessem uma vida pura, uma vida santa. Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, andai em espírito e não cumprireis os desejos ou as concupiscências da carne. Versículo 17 ele fala, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, e os dois opõem entre si para que não façais o que quereis. Então, Paulo ora com relação à razão quando falamos de homem interior. Em segundo lugar, falando da consciência, Paulo ora para que cada vez eles tenham uma consciência mais sensível. Quando nós nos descuidamos com relação à nossa consciência, ela pode vir a endurecer. Paulo fala ali em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, Paulo está pedindo para que eles tenham uma consciência mais sensível e que ela não venha a ser cauterizada. Em terceiro lugar, quando falando a respeito de vontade, sabemos que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E, às vezes, nós queremos sim fazer aquilo que é bom. E nós sabemos que sempre, ou geralmente, nós não conseguimos fazer isso. A nossa vontade, ela não é suficientemente forte para que possamos fazer aquilo que desejamos, fazer aquilo que é de bom, fazer aquilo que é de bem. Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 7, versículo 19, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí no verso 24, do mesmo capítulo 7, Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos agora ao subtópico de número 3, habitados por Cristo. Paulo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos cristãos. Aqui a palavra habitar, ela tem 2 sentidos. O primeiro é paraokel, que significa habitar como estrangeiro, é como um peregrino que está longe da sua terra, mas está morando, ou seja, tão somente alojado, e também katoikel. Essa expressão katoikel significa alguém que estabelece um lugar para morar, ou seja, fixar residência. O pastor ou o Dr. Russell Shedd, ele diz que katoikel é ainda tomar conta da casa, ter uma procuração, é fazer o que ele bem quiser, vamos assim dizer, da casa. Limpar os cômodos, trocar a mobília, jogar fora aquilo que, vamos assim dizer, não presta. Este é o sentido de katoikel, segundo o pastor ou doutor Russell Shedd. Ainda a palavra katoikel significa se sentir bem, se sentir em casa. Então é como se Cristo se sentisse bem em nossos corações. Os mesmos anjos que hospedaram-se na casa de Abraão foram os mesmos anjos que hospedaram-se na casa de Ló. E com certeza eles não sentiram a mesma coisa em ambas as casas. Uma coisa é você ser habitada pelo Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito. Uma coisa é você ter o Espírito Santo residente, outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente. O Espírito Santo habita na vida da pessoa não somente para consolar, para animá-lo, para dirigi-lo, mas também para reinar sobre toda a sua vida. O poder do Espírito Santo, bem como também Cristo habitando no seu coração, o capacita a vencer
as forças do mal, bem como também durante o tempo de peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, ele pode batalhar contra as concupiscências carnais que combatem contra a sua alma. Vamos agora ao tópico de número 2, arraigados e fundados em amor. O subtópico 1 nos diz amor, a virtude cristã. Paulo também vai orar para que os crentes sejam fortalecidos para amar e que eles pudessem também entender o amor divino para com eles. Deus demonstrou o seu grande amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Da mesma forma que Deus nos amou, nós temos que amar esse Deus e também demonstrar esse amor para com o nosso próximo. Mateus 22:37 diz que de amar a Deus e o próximo depende toda a lei e os profetas. É importante que estejamos praticando, exercitando esse amor. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a seguir: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta-se com indecência, não se irrita, não busca os seus próprios interesses, não folga-se com a injustiça ou se alegra na justiça, mas regozija-se, folga-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. No verso 13, o apóstolo Paulo fala: fé, esperança e amor. Dos três, o maior é o amor. Devemos então estar exercitando e praticando esse amor. O amor é uma evidência para a obra do Senhor. A Bíblia nos ensina em João capítulo 21, verso 15 ao verso 17, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. A Bíblia diz então que Jesus respondeu a ele: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Então Simão respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez, aí Jesus na segunda vez também fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, ama-me? Então Simão disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Então, o amor também é uma evidência de que somos discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. 1 João capítulo 13, versículo 34, 35, a Bíblia diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja aí a importância de nós estarmos exercitando o amor. Este amor, como eu falei há alguns instantes atrás, não deve ser tão somente para aqueles que são nossos conhecidos, próximos nossos, amigos nossos, mas também os nossos inimigos, como está em Mateus capítulo 5, verso 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos maltrata. Paulo, então, ele vai orar para que a igreja fosse fortalecida no amor de Deus, entendesse esse amor divino para com eles. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, a Bíblia diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos agora ao subtópico de número 2,
arraigados e fundados em amor. Paulo usa duas metáforas para expressar a profundidade desse amor. Uma vindo da botânica, que é uma árvore, e outra vindo da arquitetura, que é um edifício. Ele vai dizer ali no versículo 16 e 17: para que Cristo habite em vós pela fé, em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Veja aqui, meus amados, que Paulo ele insiste em que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Ele vai usar essas duas metáforas aqui, a da botânica, que é uma árvore, que ela cria suas raízes bem firmes, fixa suas raízes bem firmes, e ali firme pode vir o vento, pode vir a tempestade, que ela estando com as suas raízes firmes, ela então não vai ser abalada, ela não vai cair. Aqui nós temos uma representação do que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos, quem estiver ligado em mim, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E um edifício também, nós sabemos que o principal no edifício é a sua base, o seu fundamento. Eis a razão de Jesus ter dito em Mateus, no capítulo de número 7, aquele que edifica a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, assemelhá-lo-ei a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e vindo a tempestade, correndo-se os rios e assoprando-se os ventos, combateu contra aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada, construída sobre a rocha. Mas todo aquele que edifica sua casa sobre a areia, ou seja, não tem fundamento algum, então vem a tempestade, corre-se os rios, assopra-se os ventos e combate contra essa casa, e grande é a sua queda. Era como se Paulo estivesse nos convidando a contemplar o universo, o céu infinito acima de nossas cabeças, o horizonte ilimitado ao nosso redor, a profundidade da terra e do oceano debaixo de nossos pés. Assim é o grande amor de Deus. O antigo comentarista, ele compara a grandeza desse amor com a cruz de Cristo. O braço superior aponta para cima, o braço inferior aponta para baixo, e os braços que se entrecruzam apontam para a vastidão do horizonte e nos convida a estarmos olhando além dos seus limites. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o amor de Deus é suficientemente largo para abranger toda a humanidade, suficientemente comprido para durar toda a eternidade, suficientemente alto para levá-la ao céu e suficientemente profundo para alcançar o pior dos pecadores. A Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 1, versículo 18, dizendo: vinde e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão branco como a pura lã. Vamos agora ao subtópico de número 3, do tópico de número 2. A intensidade do amor de Cristo. O conhecimento do amor de Cristo deve ser obtido no contexto da comunhão fraternal. É o que nos ensina aí o apóstolo Paulo. Paulo diz para perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Um dos grandes obstáculos para que desenvolvamos, vamos assim dizer, para que estejamos progredindo no amor de Cristo, é a falta de comunhão, é os crentes se isolarem um dos outros. Isto é um grande obstáculo para o conhecimento do grande amor de Cristo. E somente o Espírito Santo é que pode nos fazer conhecer, pode nos fazer entender
a grandeza desse amor de Cristo que excede todo o entendimento. Vamos agora ao tópico de número 3. As bênçãos de Deus excede o pensamento humano. O subtópico 1 do tópico 3 diz: a dimensão das bênçãos divinas. Paulo, o apóstolo, ele fala que o amor divino, ele vai nos levar a sermos cheios da plenitude de Deus. E no final desta oração, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O John Stott, ele disse algo interessante com relação ao poder de Deus em responder às orações. Ele diz: aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Deus não está ocioso, inativo ou morto. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele nos ouve e nos responde. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Deus lê os nossos pensamentos. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Deus tudo sabe e tudo pode realizar. Vamos agora ao subtópico de número 2 do tópico de número 3. O convite para a adoração. Paulo finaliza a sua oração, que ele iniciou no versículo 14, agora concluindo ali no versículo de número 21, com uma doxologia. Nós vimos na segunda aula desse mesmo trimestre o que é uma doxologia. A doxologia, a palavra doxologia, se nós dividirmos ela, doxo significa honra, glória, louvor, e logia significa palavra. Literalmente, doxologia significa palavra de louvor. Ela pode ser usada, a doxologia, tanto no início, ou seja, para começar uma oração, como também para finalizar. Pode ser usada também em um discurso ou como um ato voluntário, um ato espontâneo de adoração a Deus. Paulo, ele diz em Efésios, no capítulo de número 3, versículo 14 ao 21, na sua oração, dizendo: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, ou no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Era como se Paulo estivesse falando: vocês pensam que eu estou pedindo muito? Aí Paulo fala: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse seja dada a glória na igreja, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo nos convida a louvar, a bendizer, a adorar aquele que pode fazer todas as coisas. Vamos agora ao subtópico de número 3, do tópico 3. A glória devida a Deus. Somente Deus é merecedor de toda glória. Só Ele, ou somente a Ele, deve ser tributado a glória, a honra e o louvor. O salmista diz no Salmo 115, versículo de número 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. A glória deve ser sempre tributada a esse Deus, não a nós homens. Sempre que tentaram tirar esta glória devida a Deus,
os homens se deram mal. Um exemplo de Faraó: ele tomou água vermelha feito suco de morango, porque não deu glória a Deus. Nabucodonosor, em toda a sua prepotência, comeu sanduíche de capim, porque não deu glória a Deus. Já Herodes morreu comido de bicho, porque não glorificou a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: a esse quem? Jesus. A esse quem? Deus. Seja glória. Onde? Na igreja. A igreja também, ela não pode se enganar e achar que tem luz própria. Assim como a lua não tem luz própria, o que ela reflete, o brilho dela vem do sol. Da mesma maneira, a igreja, comparada à lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol da justiça, que é Cristo. Toda glória seja dada a Deus. Paulo nos convida a louvar esse Deus poderoso. A Bíblia nos ensina, nos Salmos 29, versículo 1 e versículo de 2: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai glória e força, tributai ao Senhor a glória que lhe é devida, adorai-o na beleza da santidade. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Diz o texto: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos! Porque quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem antes lhe deu para que lhe possa retribuir? Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para todo sempre. Amém. A Bíblia fala também em Apocalipse capítulo 4, versículo de 1 a 11: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, de receber honra, de receber poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus é merecedor de toda a glória. E essa glória, ela é para todo sempre. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a glória e a honra para sempre. Já 1 Timóteo capítulo 6, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: aquele que tem em só a imortalidade e que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver, o qual seja a honra e o poder, sempiterno, ou seja, eternamente, para sempre. Amém. Que esse Deus maravilhoso seja sempre louvado. Oremos. Pai, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade onde estivemos aprendendo a Tua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ajude, meu Deus e Pai querido, a sermos fortalecidos com o poder do Teu Espírito Santo. Que Cristo não somente, Senhor Deus, esteja morando em nós de forma momentânea, mas que Ele fixe morada sempre e reine em nosso coração. Que possamos sempre, Pai bendito e Pai querido, compreender o Teu amor para com as nossas vidas. E que também, Senhor Deus e Pai Santo, sejamos, ó Pai querido, plenos em desenvolvimento, Senhor Deus, na nossa vida espiritual. Ajuda cada servo Teu em toda a face da terra. Nós pedimos em nome de Jesus, tudo é para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.